Nas telas do infinito. Segunda parte. O tesouro do castelo. Capítulo 4. O demônio do castelo. O barão André, como dizíamos, amara Dona Ângela Mariana quando solteira, pois fora gentil à nobre dama e inspirara amores fortes a mais de um mancebo do seu tempo. O amor do barão por Mariana nascera com os albores da adolescência. Cresceu o sentimento com os fulgores da mocidade. Perseverou em lutas, inflamou-se, arrebatou-se e levou-o a apaixonar-se de um sentimento imperecível, como se concebe e se pode sentir apenas uma vez. Correspondido, iluminada sua ardente alma de sentimental por acalentadoras esperanças, e já escravizado à felicidade que para o gozo próprio sonhara, ao lado da bem-amada prometida, dera-se ao seu ideal, com ânsias de insensato, sem se perturbar jamais com a ideia de uma desventura possível. Um dia, quando mais propícios lhe apareceram os horizontes do porvir, chegara a Portugal, banido da Espanha, o nobre cavaleiro de Aragão, que o excedia em garbo e gentilezas, e era sedutor como todo espanhol de boa e de má raça. Dom André de Casablanca viu-se preterido por Dom Antônio de Aragão nos conceitos afetivos da noiva estremecida. Ângela Mariana faltou aos juramentos feitos anteriormente. A família inteira, fascinada pelo formoso nome do cavaleiro da Espanha, favoreceu as novas inclinações da jovem de Casablanca, em prejuízo do primeiro prometido. E Dom André de Castanhé de Casablanca, depois de longas súplicas e vãos protestos, depois de tentar defender como insensato seu nobre amor e seus direitos, e após duelos vãos, achou-se batido e corrido como um cão que se enxota à noite, por incomodativo e impertinente com o ladrar demasiado. Casada, Dona Mariana com Dom Antônio, o barão André desapareceu de Portugal, depois de ter jurado eterno ódio aos dela. Ninguém lhe conheceu por longo tempo paradeiro. Supusera-se de início que se ocultara no fundo de algum convento, para ir chorar o desaponto do seu amor traído, como qualquer mancebo sem dignidade nem valor. Mais tarde, porém, descobriu-se que, arriscadíssimas viagens, se metera pelo mundo afora, de certo com o intuito de esconder de profanos olhos a própria dor. Não se casara jamais, jurara e cumprira fidelidade eterna. Seu amor, seu apaixonado ardor, desbaratara-lhe a vida de sentimental ao se ver atraiçoado. Desprezado, mísero, envergonhado, desapareceu das salas e das antecâmeras reais para nunca mais reaparecer. Alguns anos depois, voltou a Portugal e daí em diante continuou de vez em quando a pisar a terra em que nascera. Sem embargo, jamais visitava os seus ou se mostrava nos salões, e se alguém rompia a solidão de que se cercava, tentando visitá-lo, Dom André negava-se a receber. Ângela Mariana fora a única que dele tivera mercês após o desastre do cavaleiro de Aragão. Ainda assim, jamais a visitou ou consentiu que fosse por ela visitado. Suas esmolas entregavam-nas os frades beneditinos que educavam Diogo às expensas dele. De uma dessas visitas à terra do seu berço, o fidalgo adquirira a fortaleza do Rochedo Negro, cuja pitoresca solidão lhe encantou a alma, já conturbada pelas apreensões da neurastenia. Comprou-a por irrisório preço e para logo a habitou, visto que a reconheceu muito a seu gosto entre as velhas torres ricas de supersticiosas lendas. Operários chegaram, remodelou-se o que se houve arruinado sob a ação das intempéries.
replantou-se e aformoseou-se o feiticeiro parque. Decorou-se o interior sob a vigilância artística do bizarro comprador, cujos conhecimentos da arte arquitetônica surpreendiam os próprios artistas que o reparavam. Caravelas aportaram às praias próximas a despejarem riquezas que subiam as escadas zigue-zagueantes rumo à fortaleza. Um palácio digno de autênticos monarcas fora montado ali, e falou-se a boca cheia que André de Casablanca desposaria uma princesa. Entretanto, jamais olhos profanos contemplaram as riquezas suspeitadas. O austero castelão era discreto, e se riquezas havia, guardava-as ele nas suas alas suspensas sobre o grande abismo. À noite das ogivas góticas da ala direita, onde de preferência habitava o barão quando tornava a Portugal, luzeiros deitavam vida e festa sobre os campos serenos marchetados de boninas. Mas ninguém sabia o que lá dentro entretinha. Assim, a fugidia figura do barão, eternamente circunspecta no seu cavanhaque agudo e tão sombria sob o seu casaco negro de veludo. Afirmavam, porém, as línguas malévolas que, alta noite, quando o silêncio amodorrava os cães e o sono e a quietação amansavam os arredores, duas figuras negras, dois vultos embuçados em amplos, pesados gibões de lã, com chapéus de largas abas enterrados nas enigmáticas cabeças e pequenas máscaras nos rostos, transpunham, alígeros, a ponte, subiam os golpes de escadaria e por uma porta escusa penetravam o interior da fortaleza, guiados e servidos pelo próprio castelão. Na crendice das beatas e na presunção dos criados do fidalgo, tais vultos não eram senão demônios disfarçados, os quais visitavam o barão que era herege e nunca se mostrava nas missas, e com ele mantinham pactos por motivos ignorados de toda a gente. Provavam-no as mesmas visitas que jamais se faziam às claras, senão depois do último toque para se recolherem antes do alvorecer, após detestáveis colóquios em salas e gabinetes incendiados. Houve, contudo, murmúrios mais humanos e pouco menos sérios a respeito das visitas. Achavam alguns que demônios não seriam, e sim mulheres, os dois vultos embuçados, e que os luzeiros que rebrilhavam pelas janelas góticas iluminariam orgias e não evocações. Nobres damas, recordadas no momento por maledicências antigas, tiveram seus nomes de boca em boca. E pobres aldeãs, cujos maridos possuíam chapéus e capas semelhantes, saíram da sombra para figurar nas cenas que a respeito do barão se inventavam. Como sempre, a mentira preparou o rumor, e por causas imaginárias passou o solitário fidalgo a ser odiado pelas cercanias. O certo, porém, era que André Januário não passava de um estudioso que se aplicava a dignos mistérios, enquanto sobre si cresciam absurdas lendas. Dado a estudos profundos, devotara-se às altas ciências do ocultismo e também cursara no Oriente certas escolas que ensinavam medicina, apaixonando-se assim pela química. Era, em suma, competente médico, farmacêutico e estudante do ocultismo, possuindo, acima do vulgar, a paixão pelas descobertas. Necessariamente, por isso mesmo, aplicava-se a constantes experiências. O castelo do Rochedo Negro, erguido na solidão de temerários abismos, fora-lhe propício a tais experiências. Dr. André de Casablanca era sábio. Habitou o castelo cujo isolamento lhe favorecia os intentos. Não obstante,
Tais labores não eram dignos de um fidalgo, senão da ralé, destituída de bons nomes de avós cruzados. E o barão, que sendo cientista se fizera também contrabandista e avaro durante as viagens longas pelo mundo afora, aplicava-se às análises de química, às evocações de almas defuntas e também ao comércio de contrabando, tudo muito às escondidas, zeloso do bom nome de sua casa. Corria a fama, talvez graças à indiscrição de algum servo paurador, de quem tesourava riquezas em seu alcácer. Diziam aqui e além que seus barcos e caravelas de cada viagem que faziam descarregavam, noite adentro, pesadas arcas e baús avantajados, pelos quais mostraria o enigmático fidalgo particulares zelos. Todavia, se os sentiam pesadíssimos os marinheiros e serviçais, e se por eles nutria o contrabandista cuidados suspeitos, jamais se descobrira o que comportavam, nem mesmo os atilados demônios, seus discípulos. O tesouro, porém, existia, e era de realidade insofismável. André Januário, perdida a paixão de amor, cativara-se de outro sentimento, 100 vezes mais funesto, a paixão pelo ouro. A princípio, viajara para estudo e distração, mas descobrindo em terras estrangeiras fontes de riquezas inavaliáveis, ambicionou-as, lutou e possuiu-as. Delas não havia mistério. Bastante rico já, solteiro, sem diretas responsabilidades com parentes aos quais aborrecia, sozinho e sem dedicações, visto que havia muito lhe morrer a mãe, por quem nutria singular afeto. André Januário Francisco desejou mais ouro pelo prazer único de vê-lo rebrilhar em suas arcas. Culto e avantajando-se por mais de uma qualidade nobre, ao comum dos homens da sua época, não soubera, no entanto, prevenir-se contra um dos mais graves erros que podem sobrecarregar de sombras ombros e consciências humanas, e se fizera avarento. Amou o ouro como outrora amara Ângela Mariana. Tornara-se seu escravo, como noutros tempos escravizado não fora pela mulher amada. Fez-se se construíssem, sob indicações suas, esconderijos complicados, verdadeiros enigmas, cujos segredos completos somente ele conhecia. E aí, nesses sepulcros de um engenho demoníaco, sepultou riquezas. Para isso, de longínquas plagas trouxera competentes obreiros, ameaçando-os de morte se algum dia revelassem o segredo de que eram cúmplices. Aliás, artista e engenheiro melhor que seus auxiliares, o barão era o único a conhecer a solução completa dos segredos dos seus cofres, não possuindo os executantes senão vagas noções daquilo que faziam. Com efeito, aborrecido pelas derrotas sofridas na sua vida de enamorado, o pobre André Luiz Januário, ao contrário da maioria dos mancebos que buscavam ouvido para iguais desilusões em vida boêmia que lhes alvita caráter e sentimento, tentara esquecer a desventura do amor que o surpreendera em vida laboriosa e recolhida. Para estudo e distração, viajou, como sabemos. Infelizmente, porém, ele que fora tão digno de atitudes frente ao malogro de suas esperanças sentimentais, no decorrer dessas viagens deixara-se apaixonar de torpes ambições. Conheceu as Índias, visitou a China e o Japão, habitou o Egito, aportou na Grécia, embrenhou-se pelos matagais de Santa Cruz, tornou a Pérsia e a Palestina, e nesses remotos continentes ia, não só se ilustrando cada vez mais,
como também enriquecendo fabulosamente. Ouro e diamantes das famosas minas de Santa Cruz, ervas medicinais inteiramente desconhecidas dos velhos povos europeus, madeiras que, pelo valor, beleza e utilidade, sobrepujariam o próprio ouro, pérolas, esmeraldas, gemas de um esplendor fantástico, maravilhas inimaginadas. Utensílios, móveis, objetos de arte, raríssimos, originais, desconhecidos em Portugal. Porcelanas, baixelas, tapeçarias, essências raras, preciosidades, tudo que em Santa Cruz, na África, na Grécia, Dom André ia descobrindo, trazia as escondidas nos seus possantes barcos, de cada vez que visitava a terra do seu berço, e encerrava na grande ala direita do seu castelo negro, após vender o que não desejava conservar. E de cada vez que tornava se repetiam os mesmos fatos. 2 demônios, às altas horas da noite, o visitavam, e eram cortesmente recebidos pelo castelão, que os honrava a ambos com macabros festejos, coisa que escandalizava a boa imagem de 5 léguas em redor. Os 2 diabos, amigos íntimos, eram também evocadores e droguistas e sócios do barão no comércio de contrabando. Visitavam o amigo, tratavam dos seus interesses, casos e também de comércio ilícito. Todavia, demônio mais sagaz seria o próprio Dom André, que aos profanos olhos de seus sócios encobria a melhor porção de suas prendas, reservando-as para seu exclusivo gozo. Esses 2 amigos íntimos eram as muito dignas pessoas do senhor cura e do senhor alcaide, ambos dotados de malícia bastante para se não deixarem reconhecer, visitando um homem conhecidamente herege, feiticeiro e contrabandista. Apesar, porém, das aparências, as reuniões desses 3 homens traziam uma finalidade nobre. Em verdade, eram avaros. Verdade também que lesavam os direitos da pátria, fugindo aos justos compromissos alfandegários. Mas não menos verdade era ainda que trabalhavam a noite toda em exaustivos e pacientes labores, ora experimentando uma fórmula, ora outra, inventando ou traduzindo de antigas receitas orientais para o vernáculo que tudo esclarecia. Entusiasmavam-se, agitavam-se, corriam dali para aqui, de mesa a mesa, de armário a armário, de baú em baú. Destampavam frascos, acendiam fornos, diluíam matérias, esbraseavam metais, cozinhavam ervas, preparavam alambiques, batiam pilões, filtravam essências em complicadas retortas, sempre afanosos, apaixonados, ligeiros. Não fosse a alvorada barrar de claridade a solidão dos montes, sem os deixar concluir os afazeres, desmascarando-os no cuidarem de coisas muito pouco decentes para qualquer dos 3. O senhor cura, discípulo do fidalgo, era estudioso e meio médico na região. André ensinava-lhe seus ungüentos e tisanas, seus filtros e infusões, e o cura aplicava-os sempre que o exigiam as circunstâncias, não se esquecendo de acrescentar, de cada vez que os empregava, que um anjo bom fora o autor de tais receitas, ensinando-as em sonhos. O barão trazia seus laboratórios montados em salas espaçosas da ala direita, a qual preferira para acumular riquezas e estudar. Ali, tranquilos dias, passava quando tornava a Portugal. De longe, à noite, os camponeses que já conheciam as odiosas tradições do Alcácer, vendo saltarem das ogivas os reflexos incandescentes dos fogos acesos nos laboratórios
e o fulgor de rápidas explosões durante as experiências que tentavam, enquanto vultos humanos iam e vinham apressadamente, esbraseados, irreconhecíveis, ficavam transidos de horror e vociferavam contra Casablanca, acoimando-o de monstro, assassino, demônio, feiticeiro e sedutor. Odiavam-no, culpavam-no de egoísta e rude. Em torno do solitário fidalgo teceu-se sinistra corrente de hostilidade e antipatia. Diante da hedionda habitação, ninguém passava sem empunhar grandes cruzes ou sem persignar-se repetidas vezes. Por seu lado, o fidalgo jamais cumprimentava os viandantes ao cruzar com eles nos matinais passeios pelos campos, atrás de ervinhas e flores medicinais. E ao observarem que se abaixava aqui e acolá para colher as suas plantas, dele diziam que de ervas venenosas compunha filtros mágicos para encantamentos e feitiços. No entanto, Dom André não lhes concedia qualquer atenção. Distraído, circunspecto, orgulhoso e neurastênico, furtava-se a relações e repelia gentilezas se porventura as recebia. Jamais se soubera que de alguma de suas riquezas se desfizera a fim de praticar alguma caridade. Não lhe importava o mundo com as suas adversidades e misérias. Não lhe fazia conta a pessoa do próximo. Vivia prisioneiro de si mesmo, submerso na amargura das desilusões. Talvez muito desgraçado, mas incontestavelmente dominado por um egoísmo inominável. As viagens, porém, cansaram-no. Cioso de seus tesouros, já não desfrutava serenidade nos mares nem prazeres no estrangeiro. Um medo obsidente de que os descobrissem e roubassem transtornou-lhe a mente, sugerindo-lhe contínuos sobressaltos e apreensões. Para montar-lhes guarda, abandonou viagens e habitou definitivamente as velhas torres do abismo. Ali, em contato com os bens adquiridos, regalava-se em dias e horas de inefáveis venturas. A vida assim desfrutada no convívio das riquezas acumuladas era-lhe gozo celeste. Tornara-se insociável como jamais o fora, só possuindo alma e vida e pensamento para amar usuariamente os próprios cabedais. O excessivo apego às riquezas e a neurastenia depressora haviam feito dele uma fera enclausurada. Alguns parentes mais afoitos tentaram aproximar-se dele, calculando tirar do seu convívio vantagens financeiras. Repeliu-os a todos, fiel ao antigo rancor, não lhes concedendo sequer as atenções do polimento. Selvagem no seu reduto sinistro, dedicara-se então com maior afã aos estudos da sua predileção, aumentando com isso a triste reputação de feiticeiro que em torno de si avultara. Das ogivas góticas, então, ininterruptos fogos fulgiram, esbraseando ao longe os louros trigais com seus esplendores vermelhos. Os dois diabos, seus discípulos, o senhor cura e o seu amigo, o senhor alcaide, amiudaram as visitas noturnas e lá mais se demoravam do que dantes. O senhor cura, em resultado, nas funções de médico que exercia em horas vagas, podia apresentar novas tisanas, novas purgas e ungüentos novíssimos, frutos dos seus encantadores sonhos com os arcanjos da celestial corte. Achavam-se nesse pé os acontecimentos, quando um belo dia o barão se sentiu enfermo, aflito, e conheceu que seu mal era incurável. A ideia de que ia morrer alarmou-o. Valeu-se de quantas drogas inventara e reconheceu-as vãs. Irou-se e destruiu grande número de alambiques e frascos de infusões que o seu egoísmo não deixara mostrar a cura.
Deste, porém, se valeu como de supremo amparo e pediu-lhe plenas absolvições de quantos pecados cometera. As visitas agora já se faziam às claras e com espalhafato. Tratava-se de regenerar a alma de um moribundo caído em pecado mortal e elevá-la a Deus para a honra e maior glória da Santa Madre Igreja. Tantos pecados ouvia do barão, quantos perdoava o bom cura. Para tal caso, absolutamente não existiam dificuldades. Para isso, era ele legítimo representante do bom Deus, ungido, consagrado e tonsurado, com poderes plenos para ligar e religar o que no céu seria ligado e religado. Não obstante, um pouco chito, feiticeiro e contrabandista, tal como o mesmo senhor barão. Não dificuldades não havia. Uma vez o moribundo se penitenciava, e tanto favoreceu o cura ao barão nos seus desencargos de consciência, que o orgulhoso Dom André Luiz acreditou poder tomar o céu também por contrabando, e leve se sentiu para galgar de uma única arrancada o paraíso, muito embora houvesse atravessado a vida com desonras de herege. Isso durou meses. Cada vez que se confessava, no entanto, o moribundo fidalgo esquecia-se de avisar o seu dileto guia de que enterrara um tesouro nas muralhas do castelo, apesar de o digníssimo prelado auxiliá-lo em severos exames de consciência. Não queria que o penitente ouvidasse nada, por insignificante que fosse algum desvio, qualquer segredito que porventura mais tarde viesse afligir-lhe a consciência imortal. Mas tudo em vão. Do tesouro de cuja existência tão ansiosamente suspeitava o zeloso sacerdote, jamais se lembrava o desmemoriado barão. Progredia, sem embargo, o mal. Era a gota. Os ataques sucediam-se. As forças escapavam-se. Definhava a olhos vistos o senhor Dom André de Casablanca. Vendo-se a morrer, o barão resignou-se. Pensou em seus bens e em seus parentes que o detestavam. Pesou-lhe favorecê-los com a própria morte, a eles que, induzindo outrora Mariana a traiçoá-lo, lhe haviam despedaçado o coração. Pesou-lhe que suas longas fadigas, seus labores exaustivos, fizessem, com sua morte, o regalo de tão indignos herdeiros. Resolução temível, então, lhe incendiou o pensamento. Vingar-se-ia agora dos ultrajes sofridos pelas predileções a Dom Antônio de Aragão. Levaria para o túmulo o segredo dos seus bens para que até que os encontrassem eles penosas fadigas igualmente padecessem. Todavia, um último bruxeleio do seu amor por Mariana comoveu-o à hora extrema. Fora ela o seu primeiro e derradeiro amor. Dera-lhe a conhecer as únicas horas de reais felicidades que atingiram sua alma. Se as mãos profanas um dia passassem os tesouros que deixaria ocultos, que fossem essas mãos aquelas únicas que seus lábios haviam osculado nos fugidios dias afagados de esperança. Oh, mas dela mesma, da perjura, da infiel, vingar-se-ia ele. Chamara escrivães e senhores da pena e lavrara seu testamento no mais absoluto sigilo. Em seguida, a algumas modificações, fez que se selassem e repregassem com traves de ferro as portas de todas as dependências que da ala esquerda se comunicassem com a galeria que a separava da direita, pois não nos esqueçamos de que o nobre solar era dividido em duas partes distintas. Feito o que passou a habitar exclusivamente a dependência da esquerda,
não mais visitando a outra, onde acabara de para sempre sepultar suas imensas riquezas. E seus últimos dias se extinguiram assim, tristemente acompanhados de saudades, rancores e egoísmos. Muito apesar de seu amigo e discípulo, o senhor cura, o qual, bem como outro amigo e discípulo, o senhor alcaide, lhe fecharem os olhos, encomendando-o diretamente ao céu. E o túmulo se fechou com o segredo das riquezas sacrílegas.